Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Azevedo, o Tiozão Sem Fronteiras, e hoje estou aqui com vocês para gravar mais um quadro do Pé na Estrada com o Tiozão. O Pé na Estrada com o Tiozão é aquele nosso bate-papo onde eu faço um diário da viagem com vocês. Detalhes que eu acho interessante e que eu gostaria de compartilhar com vocês. E hoje esse Pé na Estrada, ele é sobre uma viagem que eu fiz sozinho, uma viagem individual, foi uma viagem pessoal e que eu quero trazer o compartilhamento com vocês, porque foi uma viagem muito legal. Foi uma viagem pela terra do Tio Sam. Pessoal, minha primeira experiência lá pelos States. E foi uma experiência muito legal. Para quem me conhece, sabe da minha afinidade e do meu gosto por atrativos naturais. Normalmente, tudo que eu tenho postado e compartilhado com vocês são viagens por atrativos naturais. Mas essa viagem, ela tinha uma motivação muito peculiar e muito especial, que é uma viagem que eu estava fazendo para visitar um casal de amigos, que eu chamo de irmãos, são irmãos de vida, uma amizade de mais de 35 anos. E eu fui fazer essa viagem para rever o André Basso e a Cris Basso, e eles têm 2 filhos, que é a Bruna e o Tiago, são meus afilhados, uma família que a vida me presenteou e eu considero como se fossem irmãos. E são irmãos de vida, eu falo. Nós temos os irmãos de sangue, que a gente não escolhe, e temos os irmãos de vida, que esse sim a gente escolhe e às vezes é presenteado por Deus com amizades incríveis como essas que eu estou falando para você. Então, a viagem, ela tinha o propósito de poder visitar esses meus irmãos que estão nos Estados Unidos desde 2017. E eu não conhecia os Estados Unidos. Então, sempre que eu comentava dessa viagem com as pessoas que eu conheço, com as pessoas próximas, eu dizia, eu estou indo lá para visitar o André, a Cris, a Bruno, o Tiago e o Simba, que é o cachorro, um beagle que tem lá de 11 anos. Mas eu, sinceramente, falando de coração muito aberto, eu não tinha muita empolgação pelo fato de estar nos Estados Unidos em si. Embora ele já tivesse me avisado que a região onde eles moram é uma região de muita natureza. Então vamos começar a nossa viagem falando do contexto, né? Eles moram em Connecticut. É um estado que contempla vários estados chamados Nova Inglaterra. Está bem no nordeste dos Estados Unidos, bem lá em cima, do lado direito do mapa. Eles estão a 3 horas e meia, 4 horas do Canadá, para vocês terem uma ideia de como estão lá para cima nos Estados Unidos. E realmente é uma região de muita montanha, uma região muito montanhosa. Ela fica a 3 horas de carro de Nova York, a umas 2 horas de Boston. Então está ali naquela região. E foi para lá que eu embarquei. A viagem estava programada para o dia 4 de outubro de 2023, mas ela começou antes. Começou antes por quê? Porque 4 de outubro era uma quarta-feira. E eu saí na segunda-feira de Londrina de carro com destino a Ubatuba. É verdade, deixar meu carro em Ubatuba porque eu precisava no retorno dos Estados Unidos fazer algumas coisas por lá. Então eu já deixei o carro lá em Ubatuba, fui para lá na segunda-feira, passei o dia viajando, descansei. Na terça-feira terminei de organizar minhas coisas e no final da tarde, 4 horas da tarde, eu peguei um ônibus sentido a Guarulhos, que era da onde saía meu voo. Meu voo saía na quarta-feira, 7h30 da manhã. Eu precisava estar lá 3 horas antes. Então, 7h30, nós estamos falando aí de 4h30 da manhã. O que eu fiz? Eu peguei o último ônibus de Ubatuba, cheguei lá no aeroporto de Guarulhos, já bem tarde da noite, e fiquei lá, passei a noite dentro do aeroporto. E na hora do embarque, a gente entrou no avião, sentido aos Estados Unidos, mas não foi direto. O voo fazia uma conexão
em Bogotá, na Colômbia. Então, embora eu não tenha saído do aeroporto, deu para botar um pezinho lá na Colômbia, ver como é a outra cultura, como é a outra linguagem, o idioma é outro. Foi uma experiência bem bacana. Resumindo, pessoal, saí de Guarulhos 7h30 da manhã, cheguei no almoço na Colômbia. A Colômbia, Bogotá, são 2 horas de fuso antes do Brasil. Então, se aqui 2 horas da tarde, cheguei lá meio-dia. E lá é 1 hora antes dos Estados Unidos. Lá onde eu ia nos Estados Unidos é um fuso horário 1 hora anterior ao Brasil. Então, fui chegar nos Estados Unidos 10h30 da noite. E aí veio a minha primeira experiência, que era passar na alfândega, né? Por mais que você esteja com visto, esteja tudo em ordem, de repente você chega lá e a pessoa da imigração vai com a sua cara, não deixa você desembarcar. Mas eu cheguei lá e, não sei se sorte ou azar, tinham descido 2 voos com grupos de judeus ortodoxos, aquele pessoal que tem a trancinha na frente, que usa uma roupa bem caracterizada. E aí eu acho que eles acabaram entrando na frente no processo de imigração. Demorei 1 hora para passar pelo processo de imigração. Mas a hora que eu cheguei lá, o agente da imigração me fez 2 perguntas. A primeira, quantos dias eu ia ficar lá? E a segunda, quanto de dinheiro eu estava levando? Falei isso, beleza, bem-vindo aos Estados Unidos, estava com o pé na América. E aí, esse amigo que eu comentei com vocês, que está lá, ele foi fazer a gentileza de me receber. Eu desembarquei pelo JFK. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês desse aeroporto, que é impressionante o tamanho dele. Dá para se perder lá dentro. Mas saí na parte de imigração, meu amigo já estava lá, aí um brasileiro que mora lá há muito tempo e conhece a cidade, facilita muito o processo. Nós passamos a primeira noite lá no hotel, porque já era tarde, a gente não quis voltar para a cidade dele, que chama West Hartford, que fica do ladinho de Hartford, colado, que é a capital do estado de Connecticut. E pousamos lá em Nova York. E aí já começa um detalhe interessante. Eu falo que o gostoso de você fazer essas viagens é como você vai conhecendo a cultura local. E uma coisa que tem na cultura americana, que é interessante, muito diferente aqui, por exemplo, de Londrina, onde eu moro, né? Que os restaurantes lá, a gastronomia se encerra muito cedo. 8 horas, 9 horas da noite, praticamente estão encerrando tudo. Então, se você chega tarde, não é igual, por exemplo, você vai a São Paulo, que você tem vida ativa 24 horas, 7 dias na semana. São Paulo não dorme, São Paulo não para. Lá você já não acha muita opção. Acho que eu estava mais cansado do que com fome. Fomos direto para o hotel, fomos descansar, nem fui comer nada. No outro dia, lembra que eu falei para vocês, nós estávamos de Nova York, 3 horas de West Hartford. Esse meu amigo André, ele trabalha numa empresa e ele ia trabalhar no escritório dessa empresa lá em Nova York. E aí ele falou para mim, André, ele é André, eu sou André, até que veio para facilitar a comunicação aqui, tem um grupo de amigos já há muito tempo, tem um apelido na turma e na família que é Deco, né? Então, para não confundir que a gente é da mesma turma, os 2 Andrés, ele era o André e eu sou o Deco. Então ele falou, Deco, eu vou te dar algumas dicas de lugares para você visitar. Cara, aproveita que você está em Nova York e você vai ficar, nós vamos passar o quê? De manhã você vai ficar o dia todo no hotel? Sai para caminhar. E aí você, caramba, né? Meu inglês é assim, pessoal. Eu não passo fome, mas eu também não sou fluente. Mas beleza, né? Aventura é aventura. Eu falo sempre que na aventura você tem que conviver com o imprevisto. Então faz parte desse teste, né? Praticar esse tipo de situação. Vamos lá. Aí ele me passou alguns lugares para visitar. Eu falei, beleza. Acordamos outro dia, tomamos café, ele foi me deixar de carro. E nós tínhamos optado por ele me deixar perto do memorial do 11 de setembro. Então, só para esclarecer para vocês, Nova York é uma cidade com vários bairros, né? Tem o Bronx, tem o Queens e tem o bairro mais famoso, que é a Ilha de Manhattan, bairro dentro de Nova York. É onde estão as lojas mais famosas, onde está a Quinta Avenida, onde estão os pontos turísticos, e ele fica de um lado banhado pelo oceano e do outro lado da ilha banhado pelo rio Hudson, que é aquele rio
onde o avião pousou muitos anos atrás. Não sei se você lembra, com um piloto pousou um avião em Nova York, no Rio, foi no Rio Hudson. Passei do lado da onde ele pousou o avião na época. E beleza, então ela é comprida, a ilha de Manhattan. Ele me deixou lá embaixo, lá no sul da ilha, praticamente de frente à Estátua da Liberdade. Então, na pontinha da ilha onde eu estava, eu via a Estátua da Liberdade do outro lado do rio, mas não optei por ir até lá porque envolvia 2 horas e pouco de transporte de barco e eu achei que ia levar muito tempo. Então, o que eu optei, pessoal? Eu optei por ir passando por vários pontos turísticos de uma forma mais rápida para tentar conhecer a maior quantidade possível de atrativos, em vez de eu ficar em um atrativo só e ficar mais tempo nele conhecendo os detalhes daquele atrativo. Então, saí do sul e aí começa a aventura. Ele falou para mim, vai subindo aí, margeando o Rio Hudson, você vai passar por uma série de pontos turísticos e toque para andar. Nova York, pessoal, é uma cidade que me impressionou demais. Não é à toa que a Big Apple, como eles falam, é tão famosa. A cidade é impressionante. A facilidade, ela é uma cidade muito geométrica. As ruas todas paralelas, certinho, e todas cruzando e com numeração. O nome da rua são numerações da rua. Então você tem lá a primeira avenida, segunda, terceira, quarta, quinta, 37ª, 38ª, 39ª. Então ela segue uma sequência numeral que não tem como você se perder. Você jogou no Maps, tá lá, rua 36, esquina com a 7. Não tem como você errar. Você vai pegar até a rua 7, vai cruzar com a 36, chegou no ponto. É muito fácil de você andar lá. Isso facilitou muito o meu processo de turístico, meu processo turístico dentro de Nova York. Então saí ali, fui margeando o Rio Hudson, saí da Estátua da Liberdade. Primeiro ponto que eu passei, segundo na realidade, foi o Memorial do 11 de Setembro, onde eram as Torres Gêmeas. Naquele atentado do 11 de setembro, elas desabaram. Eles construíram um memorial e um museu. É impressionante, como se fosse uma piscina enorme, quadrada, com granito preto em volta, e no granito está escrito o nome de todas as pessoas que perderam a vida naquele incidente. E corre uma água, pessoal, pela borda desse monumento, bem mansa, que parece lágrimas correndo. É impressionante o lugar. Ao mesmo tempo que te chama a atenção pela beleza, também dá uma sensação de tristeza muito grande você estar ali. Da forma como as coisas, como a água corre, da forma como eles construíram o monumento, é impressionante. Você volta lá, eu estava a 4, 5 quadras ali do local, olhei para frente, imaginei lá naquela data, com aqueles prédios desabando, o barulho, o pó subindo, e o grito das pessoas, realmente é um cenário que impressiona. E passei por lá, do lado da onde eram as torres, eles construíram um outro prédio, chama One World, e é um prédio enorme. Lá em cima, na ponta dele, tem um observatório 360 graus, você vê Manhattan toda, sensacional. Vale realmente a pena ir. Sai de lá, seguir pelo Rio Hudson, você chega num local chamado Little Island. Little Island é um parque que eles construíram. Pessoal, imagina, eles pegaram 132 formas de concreto no formato de uma tulipa, e colocaram uma ao lado do outro e montaram um parque em cima dela. Então as tulipas saem do mar, 132, e em cima dela tem um parque com vários tipos de árvore, muito bonita a vista. Lembrando que todos os atrativos, ou pelo menos a maioria dos atrativos que eu vou estar conversando com vocês aqui, eles estão postados individualmente lá nas minhas redes sociais. Então, se você for lá na bio do meu perfil, você vai ver que tem lá o canal do Facebook, do Instagram, até do YouTube, e principalmente no Instagram e no Facebook vocês podem ver fotos mais detalhadas desses atrativos que eu estou relatando para vocês. Saí da Little Island, pessoal, e fui para 100 metros na frente, um outro local chamado High Line. A High Line, ela é um parque suspenso. Eles pegaram uma
uma rede ferroviária onde passava um trem pelo meio de Nova York, suspenso, e ela foi desativada. E dessa rede desativada, eles fizeram um parque. Então, você vai andando por essa rede ferroviária por mais de 2 quilômetros, no meio de um parque, passando por diversos pontos da cidade. É sensacional. Fui andando por ela até chegar em um teatro chamado Shed. Na frente do Shed tinha uma construção que já tinham me avisado para visitar, que é o Wessel. O Wessel é algo sensacional. É uma construção de escadaria vazada, pessoal. Então, são mais de 2.500 lances de degraus, mais de 100 escadas que se cruzam, formando um formato parecido com uma colmeia de abelha. Então você olha pela construção, você enxerga os prédios lá no fundo dela, pelo fato dela ser vazada. Só não consegui entrar porque esse atrativo estava fechado para visitação naquele momento. Saímos de lá, tomei o caminho para o Central Park, que é um parque de quase 3 quilômetros de extensão, gramado enorme. O legal, pessoal, de você passar nesses lugares é que vários desses pontos onde eu fui passando são pontos que você observa em filmes que você assiste. Por exemplo, eu já assisti vários filmes americanos, que você filmagem no Central Park, a pessoa em cima da ponte com a outra pessoa passando por baixo, em romances e tal, e você passando naquele local, você fala assim, caramba, eu já assisti filme com esse cenário aqui. É muito legal, muito esquilo impressionante, assim, do lado das pessoas, pessoal, aqueles bichinhos desse tamanho, rabão peludo, é impressionante, eu nunca tinha visto pessoalmente. Você chega num lugar desse, além de ver uma quantidade, mas é um monte, e fica do seu lado, assim, você fazia o pessoal fazendo piquenique, estava um dia bonito de sol, e os esquilos do lado andando, e a diversidade, um lugar de vários esportes ao mesmo tempo, tudo convivendo junto, gente de bicicleta, grupos de alunos de escola, gente correndo, gente com skate, tem as carroças enfeitadas com flor, que o pessoal faz o passeio por dentro do Central Park com casais, pontos para casais tirar foto. Cara, sensacional o local. Saí dali, passei fui sentido Quinta Avenida. O que é a Quinta Avenida, pessoal? Quinta Avenida, onde tem aquelas lojas luxuosas lá em Manhattan. Eu fiquei impressionado. É muito legal você estar passando por uma rua chique, né? Bonita, aquela rua bem estruturada, e você vê aquela loja enorme, parece um salão um salão de hotel, onde você tem lá uma loja da Cartier, uma loja da Tiffany, uma loja da Prado, uma loja da Zara, uma loja da Nike, uma loja da Adidas, e você olha para aquelas lojas de joalheria enormes, as lojas expostas dentro, aquele salão que chega a brilhar de limpo, e as limusines parando do lado, o pessoal descendo, aquele pessoal chique. É muito engraçado, parece que você está numa cena de filme. Passei por lá, na Quinta Avenida, tem uma catedral muito bacana, que é a Catedral de St. Patrick. Enorme, feita de pedra, lembrando muito aquelas catedrais europeias. Passamos por lá, seguimos em frente, fui parar na Times Square. Times Square é onde está a Broadway, onde tem as apresentações do teatro, os shows. Aí já muda completamente o tipo de prédio e o tipo do bairro, cheio de painel luminoso, colocando anúncio de filme, de peça de teatro, gente fazendo apresentação na rua, cantando, dançando, fazendo teatro na rua. Pessoal, é engraçado porque à medida que você vai passando pelos bairros de Nova York, vai mudando o tipo de construção e o tipo de prédio naquela região. É muito interessante. Já era 5h30 da tarde, o meu amigo saiu do trabalho, perguntou onde eu estava, passei o endereço. Ele passou lá, pegou de carro e nós partimos para a cidade dele, que, como eu falei para vocês, fica em outro estado, Connecticut, cidade West Hartford. 3 horas até lá, chegamos, descansamos. No outro dia, era uma sexta-feira, ele saiu para trabalhar e eu fui conhecer um pouco ali a região onde eles estavam. Foi um dia mais de descanso, fiquei andando mais ali pelo bairro onde eles estão. Pessoal, West Hartford, pensa uma cidade construída lá em 1800 e pouco.
1900 e pouco, cheia de aquelas casas em estilo colonial, uma casinha atrás da outra, arborizado de um jeito. A cidade e a região é tão arborizada que você tem dificuldade em marcar pontos de referência para você fazer, para se localizar na cidade, porque você tem uma casa, é um monte de árvore, de repente é outra casa, as cidades são todas próximas, emendadas uma na outra, igual é Osasco, Barueri, São Paulo, Guarulhos, tudo emendado, não tem separação. Então você anda, de repente você passou um número de quadros, você está dentro de uma cidade vizinha, aí de repente você está em outra cidade, aí volta para a cidade que você estava. Uma tranquilidade, uma paz. E como eu fui agora em outubro, nós estamos no outono lá. Outono é a estação do ano onde as folhas mudam de cor e caem. Então é um cenário que não tem como descrever a beleza, as folhas, principalmente ali a região de uma árvore chamada maple. O maple, pessoal, tem aquela folha que é o símbolo da bandeira do Canadá, aquela folha toda estrelada assim. Aquela árvore é o maple e a região tem um monte de maple. E ela é verde, à medida que ela vai ficando seca, ela muda para vermelha, ela muda para amarela, as folhas vão caindo até ficar só o galho da árvore quando entra o inverno, mais para o final do ano. O inverno lá é tão rigoroso que ele dura em torno de 8 a 9 meses. Eles têm 4 meses de sol, mais ou menos, intenso lá. E principalmente em dezembro, em janeiro, a intensidade de neve é tão grande que às vezes você não consegue sair de casa. 1 metro de neve na frente das casas e nas ruas, as aulas são canceladas nas escolas, as pessoas ficam trabalhando em home office porque não tem condições de sair. Então é uma região fria, chega a fazer menos 15, meus amigos falaram para mim, menos 15 graus centígrados. Então eu não faço a menor ideia do que é um frio desse, porque o máximo que eu peguei na minha vida foi 0 grau, menos um negativo, não faço ideia, e nunca peguei neve caindo, já fui em região onde tinha nevado, mas nunca com neve caindo. Então não faço ideia de como que é a região, mas sensacional. Então eu vou resumir para vocês alguns lugares que eu acho que eu fui passando que vale a pena partilhar com vocês, porque teve dias que eu fiquei lá na casa, não saí, dei uma corridinha por perto, uma visitada nos bairros. Uma das coisas que me chamou a atenção na cultura norte-americana é a questão do consumo, né? Tudo lá vem no sentido de estimular o consumo das pessoas. Tudo te favorece para você consumir, tudo favorece para você comprar, principalmente pelo preço. Em vários segmentos de produto, calçado, eletrônico, perfumaria, o preço lá, mesmo com o dólar estando alto, ficava 50%, 60% do preço aqui do Brasil. Então foi uma experiência muito interessante. Mas vamos lá? Primeiro atrativo que eu conheci lá, natural, que foi muito bacana, na sexta-feira, eu fui com a minha filhada Bruna, o namorado dela que é o Zeke, gente boa demais, e ele tem um cachorro que é o Trip, cachorro de 8 meses, bicho é virado avesso, sapeca danado, e o Simba, que é o cachorro desses meus amigos, que é um Beagle de 11 anos, como falei para vocês. Lá o que acontece, pessoal, eles têm algumas bacias hidrográficas que as águas que descongelam das montanhas, as águas da neve, elas caem nessa bacia hidrográfica. E aí existe uma entidade lá que chama MDC, que é como se fosse uma entidade que cuida dos tratamentos de água dos municípios aqui no Brasil. Ela pega essa água das bacias hidrográficas e faz um tratamento para distribuir para as cidades. Só que ela pega essas bacias hidrográficas e forma parques naturais lá. Então chama MDC Reservoir. Então reservar são reservatórios de água que eles deixam no município para serem tratados. Só que eles fazem pistas e trilhas no meio desse parque. Algumas com asfalto, outras no meio do mato mesmo. Uma região extremamente rica em parques e parques estaduais e trilhas. Impressionante a quantidade que tem lá. Impressionante. Aí nós conhecemos esse MDC Reservoir. Durante a tarde passamos por lá. No domingo, vale a pena falar de um lugar que a gente foi visitar. O meu amigo André me levou numa cidade próxima de lá, 1 hora, chamada Charlton. Em Charlton tem uma cervejaria que é considerada uma das melhores cervejarias dos Estados Unidos. Chama Treehouse Brewing Company. Pessoal,
é enorme, é enorme. O estacionamento da cervejaria parece o estacionamento de um shopping. Não tinha aonde colocar o carro, a gente teve que ficar rodando umas 3 voltas para conseguir achar um lugar para poder parar o carro, de tanta gente que tinha. A cervejaria é imensa e a cerveja que eles produzem lá só é vendida lá. Não tem nenhuma loja que comercializa a cerveja deles. Para quem é um degustador de cerveja, chegar num lugar desse e pirar a cabeça, porque ela é tão grande, pessoal, que para um lado direito você vai pegar só as cervejas mais leves, as Pilsen, as Lager. No outro lado da fábrica, que a gente ficou 1h30 na fila para conseguir pegar um caneco, eles têm as cervejas mais encorpadas, que são as cítricas e as frutadas e as stouts, que são as escuras. E lá eu conheci uma cerveja que eu fiquei impressionado pela delícia, pelo paladar saboroso da cerveja, que é a Stout Milk. Então ela é uma stout, ela é uma preta, só que ela parece cremosa. E o interessante é que todo o processo de fabricação, a maioria dos ingredientes que eles usam no processo de fabricação deles é produzido por eles. Então eles usam ingredientes que são produzidos tudo ali na região. O malte, o lúpulo, a parte do café que eles utilizam para fazer as cervejas. O café é feito com torrefação deles mesmo. Então o lugar sensacional. E olha como é a questão da cultura, né, pessoal? A preocupação com relação ao bem social. Como eles estão na estrada, a preocupação deles é que você não saia embriagado de lá. Então você pode consumir no local no máximo 2 latinhas de cerveja. Pode comprar cerveja para você levar para sua casa, tá? Mas no local ali você só pode consumir 2 latinhas. Eles não querem estimular a embriaguez no local para que você pegue a estrada depois. Então achei bem bacana o processo. E a cerveja? Acessível? $8 a latinha. Aí fica no conceito de cada um, se você acha que é caro ou barato. Lembrando, né, pessoal, que aqui no Brasil a gente não pode fazer a conversão de dólar para real para você fazer o custo das coisas, senão é uma conversão que não dá para você fazer, fica muito desproporcional ao valor. Então você tem que trabalhar lá como se estivesse fazendo um real aqui. Então $8 a latinha lá, equivalente a R$8 a latinha aqui. Né? Porque se for converter para real quanto que é o dólar, inviabiliza inclusive a viagem, né? Não tem condição. Mas foi uma experiência muito bacana. Lógico que nós levamos, né, algumas latinhas de cerveja para tomar, depois ficamos tomando cerveja todos os outros dias que eu fiquei lá. Lembrando que eu fiquei lá na região de 4 a 18 de outubro. Outro lugar legal que eu fui conhecer, na terça-feira, que era meu 7º dia de viagem, eu fui conhecer um outro reservoir, que é o MDC 6, reservoir 6. E o que é legal quando você sai fazendo essa trilha, principalmente estava sozinho, o pessoal falava assim: André, você pode cruzar com animais ali, você está na trilha. E aqui é uma região onde tem muito urso, urso preto e marrom. O marrom mais raro. Então falou, o urso preto, normalmente ele não vai vir em cima de você. O único cuidado que você tem que ter é se ele tiver com um filhote perto, que aí ele fica mais agressivo. Mas se ele vier, ou se ele te vier na sua direção, você só precisa agitar bastante o braço e gritar, porque daí ele assusta e ele sai. Se for urso marrom, o máximo que vai fazer é rezar, porque ele sobe na árvore e nada e corre mais que você vai morrer. Brincadeira à parte, graças a Deus, eu não vi o marrom, embora o preto eu queria ter visto, mas não tive a sorte de ver nenhum urso lá durante a viagem. Outro dia legal que vale a pena comentar com vocês foi na quarta-feira, que era meu dia 8 de viagem. Esse meu amigo, conforme eu falei para vocês, ele trabalha ali na região, ele trabalha numa empresa que fica em Canaã, a 1 hora da onde ele mora. E aí nós fomos de carro, ele falou para eu deixá-lo na empresa e me deu a dica de alguns parques ali próximo da onde ele trabalhava. Então eu deixei ele na empresa de manhã e fui para um parque, uma região ali chamada Falls Village. Em Falls Village, eu conheci um parque chamado Great Falls. Ele também é um reservoir, mas um reservoir com uma cachoeira, pessoal. Pensa num lugar bonito, uma sequência de cachoeiras. Tem uma ponte muito bonita lá, que também eu coloquei em uma das minhas postagens, que é a Falls Bridge, uma ponte vermelha vazada. Lugar sensacional,
Passei a manhã lá visitando esse parque e voltei para encontrar meu amigo para almoçar numa cafeteria da empresa onde ele trabalha. A empresa onde ele trabalha chama Mountainside. A Mountainside é uma empresa que trabalha com recuperação de dependentes. Uma empresa grande que tem na região. E eles têm uma cafeteria, que inclusive auxilia na parte de reinclusão dessas pessoas na sociedade. Então, cara, um lugar muito charmoso, bonito, na beira de estrada, uma cafeteria muito legal. Nós fomos lá, ele almoçou comigo, ele voltou para o emprego, eu fui visitar uma outra cidade que tinha próximo dali, cerca de 1 hora, uma cidade chamada Kent, K-E-N-T. Cidade pequena, típica de cidade americana, 3, 4 ruas principais, mas com uma estrutura muito bacana de restaurante, museu, centro de recepção de turistas, porque ali do lado tem outro parque estadual sensacional que é o Kent Falls State Park. Então eu fui visitar esse parque estadual de Kent. A gente fez uma trilha de em torno de 1 hora, mais ou menos. Tem várias trilhas para você fazer, vários caminhos, trilha azul, trilha verde, trilha amarela, cada uma com uma distância, cada um com um tempo de duração. De novo, muito bonita, arborizada, extremamente legal. Tem uma foto delas no perfil que está postado para vocês verificarem lá. Saí de lá, voltei para a empresa. E quando fui pegar buscar o André, já era umas 4 e pouco, ele me levou para fazer uma trilha lá na montanha onde é a empresa. E ali foi muito bacana. Ali foi uma montanha mais íngreme, tanto que a gente fez uma primeira parte dela com o jipão. Pessoal, pensa aquele jipão raiz, rodona para fora do jipe, assim, aquele jipão da época de guerra mesmo, altão. E aí subimos aquela trilha de jipe batendo para todo lado. Eu não sei nem como consegui estabilizar a mão para fazer a filmagem, que a mão ficava assim. Fomos até um ponto, tinha uma árvore caída no meio da trilha, que impediu que o carro conseguisse progredir. Deixamos o carro lá, seguimos o final da trilha a pé. A hora que nós chegamos no cume dessa montanha, uma montanha pequena, pessoal, estava começando o pôr do sol e a vista daquele vale com as árvores, verde, vermelha, amarela, que você enxergava quase 1.300 milhas de distância, com várias serras ao fundo, uma vista excelente. Além de que, tá na companhia, né, de um amigo e irmão, que é o André. Eu falo sempre que não é só uma questão de local, é uma questão também de pessoas que a gente está junto. Os momentos que a gente leva para o restante da vida são momentos que marcam pelo local onde a gente foi e pelas pessoas que estão com a gente naquele momento. Então foi sensacional. Aí no sábado, na sexta-feira que foi meu dia 10 de viagem, a gente foi buscar a esposa do André, que é a Cris, que é essa minha amiga. Ela estava retornando do Brasil para lá. Quando eu cheguei, ela não estava lá. Ela estava no Brasil resolvendo uma situação pessoal e estava chegando lá no JFK também, que foi onde eu cheguei. Então nós saímos da cidade deles, de West Hartford, 6 da manhã, para encontrar a Cris lá no JFK de manhã. Ela não sabia que nós íamos, fizemos uma surpresa para ela. Nossa, foi muito legal. O André ficou trabalhando novamente e aí a Cris foi junto comigo mostrar mais uma série de atrativos em Nova York que eu ainda não conhecia. E aí, pessoal, passei por uns lugares muito legais de novo em Nova York. Primeiro lugar que a gente passou, Chinatown. Chinatown é o bairro chinês dentro de Nova York. Chinatown é muito legal. Se vocês já devem ter visto vários filmes, você pega Chinatown passando lá. O filme de Círculos de Fogo, tem o próprio filme que chama Chinatown mesmo, filme mais antigo. Todos os filmes que normalmente envolvem orientais dentro dos Estados Unidos, eles se passam em Chinatown, dentro de Nova York. Pessoal, você termina de passar por Chinatown, que é um bairro de algumas quadras, você cai num outro bairro tipo, que é Little Italy, Pequena Itália. Já com uma configuração completamente diferente. Eles fazem aqueles puxados fora do bar, na calçada, tudo florido, fechado com plástico por causa do frio, com aquecedores. Sensacional. Já a gastronomia muda, aí você já sai da comida típica chinesa, entra na comida típica italiana, muita massa e tal.
sensacional. Passamos por lá, fomos conhecer um lugar que a minha irmã levou, que é o Chelsea Market. Chelsea Market, pessoal, é um mercadão municipal, mas não é um mercadão municipal forreca, é um mercadão municipal com um monte de pontos de restaurantes, de pontos gastronômicos para você conhecer. Cerveja, comida de tudo quanto é tipo que você imagina, comida italiana, comida tailandesa, comida alemã, brasileira eu não vi. Mas se anda aquele mercado interno, assim, inteiro, enorme, com a gastronômico. Muito bacana. Saímos de lá, no outro lado da rua, também tinha um lugar bacana que nós conhecemos. Vocês já devem ter escutado falar da Starbucks, que é aquela rede de café. A Starbucks, ela tem algumas unidades pelo planeta que são chamados de Starbucks Reserva. E eles fazem dentro dessa loja a torrefação dos melhores cafés que eles compram pelo planeta. Então a loja é sensacional. A decoração tudo feita em tonalidade de cobre, em que remete ao café. E você entra na loja, por cima de você passam os tubos por onde os cafés estão sendo transportados para fazer a torrefação dentro da loja. Então a torrefação do café é feita dentro da loja onde você está. Mas tudo limpo, pessoal, não tem um grão de pó no chão. Uma limpeza impressionante. Então você está passando, você está na loja e de repente começa a correr o café em cima de você pelas tubulações para ir para a torra e para a moagem. E aí eles comercializam esses cafés que eles torram e moem lá. Você vai perguntar, tinha café brasileiro? Tinha café brasileiro, pessoal. Tinha café brasileiro lá entre os melhores do planeta. Foi muito bacana. Saímos de lá e fomos para outro local que eu fiquei impressionado. Existe um museu chamado Intrepid Museum. O Intrepid, pessoal, é um porta-aviões que funcionou de 1944 a 1973. E ele foi desativado e transformaram ele no museu. Então, cara, eu vou falar assim, foi sensacional a experiência, porque eu jamais imaginaria eu entrando dentro de um porta-aviões. E em cima, onde tem a rampa de decolagem, estão os aviões da época. E outros aviões que não são da época que eles colocaram dentro do museu. É tudo original, pessoal. E quem trabalha na orientação dos visitantes lá são os veteranos que trabalharam nesses porta-aviões e tudo mais. Então, o museu envolve 3 atrativos principais, vamos dizer assim. O Intrepid, que é o nome do porta-aviões. Ele tem o primeiro submarino de míssil nuclear que existiu, que é o Growler, que fica do lado. E o protótipo original do primeiro ônibus espacial que foi testado nos Estados Unidos. Para quem tem mais tempo de casa, tem mais cancha de vida, vai lembrar que os primeiros ônibus espaciais eles não decolavam com a ajuda de propulsores. Eles decolavam em cima de um outro avião. O avião começava a pegar a velocidade e daí o ônibus espacial descolava e seguia a viagem. E a Enterprise estava lá, o protótipo do primeiro ônibus espacial. O original, pessoal, é enorme, enorme. Como que um troço daquele consegue voar? E ali você tem a experiência de passar para o cinema 3D, tem a cápsula que os astronautas desciam para a Lua, aberta, você pode entrar, sentar, vivenciar como é que eles ficavam. O pessoal é insano. E você vai descendo lá de cima da decolagem, onde está a rampa de decolagem dos aviões, e vai descendo pelas acomodações, pela cozinha, pela sala do comandante, pela torre de comando do porta-aviões. Eu viajo, eu fico imaginando como que era estar em cima de um arranha-céu daquele lá, mar aberto. Deve ser sensacional. E aí depois fui visitar o submarino, 90 a 100 pessoas. Pessoal, eles chegavam a passar 240 dias sem ver a luz do sol embaixo d'água. Vocês imaginam isso? E tudo muito apertado. Você passa para as portas, aquelas escotilhas pequenas que você tem que passar com todo cuidado. Os dormitórios, você está passando no corredor aqui, os dormitórios estão todos do lado, assim. Eu não sei nem como que a pessoa cabia para dormir lá, o espaço parece um caixote, pessoal. Um caixote, um do lado do outro, assim. Sensacional. E tinha, a hora que a gente chega na parte da sala de torpedos, tem o veterano lá de naval, né, que eles chamam,
e explica para você como funcionava, como que era o processo. Tudo. Pessoal, foi sensacional. Esse foi o nossa sexta-feira, no meu 10º dia lá, no dia 13. Aí, final da tarde, o André passou para nos buscar e voltamos para a cidade deles, 3 horas distantes de lá. No sábado, meu 11º dia de viagem, o André e a Cris me levaram para conhecer um outlet. Pessoal, vou ser sincero com vocês, eu não sou uma pessoa muito consumista. Eu não sou uma pessoa que pira a cabeça quando vai numa loja dessas daqui. Mas eu pirei lá. Porque você chegar num shopping, um shopping horizontal, onde cada casinha é uma marca famosa, uma casinha Calvin Klein, uma casinha Adidas, uma casinha Puma, uma casinha Columbia, uma casinha... Pessoal, shopping enorme, tudo com promoção. Então não tem como você não se impressionar, e se você não tiver muito foco e tiver muito controle do bolso, você deixa até a alma lá, vai gastar o que não tem, porque realmente tudo é feito para você consumir. Se você quiser comprar, você não sai sem comprar produto lá. Passamos o dia visitando esse lugar. Graças a Deus não perdi a mão, consegui deixar tudo dentro do que eu queria fazer. À noite, nós tínhamos um evento, o Thiago, que é o meu afilhado, ele faz psicologia, numa universidade que fica próxima da onde eles moram. Lembrando que o West Hart fica no estado de Connecticut. Connecticut tem uma universidade estadual que chama UConn, Universidade Connect. Pessoal, eles têm um evento lá chamado Family Weekend, que é um fim de semana voltado para a família. Então eles têm vários eventos que acontecem dentro da universidade para você ir com a família lá. E naquele dia, à noite, no sábado, estava tendo uma apresentação de um mágico que tem uma série na Netflix, chama Justin Willman. E estava tendo uma apresentação para a família de mágica desse cara. E nós fomos na apresentação. Foi sensacional, sensacional. Terminou a apresentação, eles foram me mostrar o campus da UConn, da Universidade de Connecticut. Pessoal, vocês sabem quantas pessoas moram dentro do campus? 35 mil pessoas moram dentro do campus da universidade. 18 mil alunos. Dessas 35 mil pessoas, 18 mil são alunos que moram dentro do campus. O campus é uma cidade. Eu não sei, para quem tem um pouquinho de familiaridade com o basquete americano, a liga profissional de basquete americano é a NBA. Abaixo da NBA tem o college, que é o basquete dos colegiais. Só para vocês terem ideia da grandeza dessa universidade, eles foram campeões do college no ano passado. Então estava uma festa dentro da universidade. Eu acho que o time feminino foi campeão. É uma universidade que é muito focada na parte de esporte. A gente eles me levaram para conhecer o centro esportivo da universidade. Pessoal, deve dar, vocês imaginem, umas 3 quadras. O prédio dá umas 3 quadras só do centro esportivo, 3 andares. A piscina aquecida, remo, tudo dentro desse centro esportivo que tem na universidade. Impressionante. Eles têm unidades fora. Então eu tive a oportunidade de conhecer a Universidade de Connecticut. Foi uma experiência muito legal. No domingo, eu já estava praticamente terminando a minha aventura lá, que era o meu 12º dia. Era um domingo, eu começaria o meu retorno na terça-feira à noite. Fui fazer uma trilha daí junto com o André e a Cris. Nós fomos visitar uma trilha chamada Penwood. Sensacional também, rio do lado, aquela trilha cheia de folha caída no chão de várias cores. Passamos por uma cobra no meio da trilha, o que é natural. Nós estamos na casa deles, né? Animais sempre tem no meio da trilha. Foi muito bacana. Na segunda-feira eu fiz uma outra trilha com a minha filhada e com o Zé. Nós fomos visitar uma trilha chamada Talcott Mountain State Park. E lá em cima dessa montanha tem uma torre que era construída, tinha uma casa, uma torre alta, e aquela casa, pessoal, quem morava naquela casa era o proprietário da Smirnoff. Sabe aquela vodka Smirnoff? É o proprietário
da casa era o dono dessa vodka, que morou lá durante um tempo. Depois acabou virando museu também, hoje ela é um museu dentro da região, bem bacana. Na terça-feira, eu fui com a Cris, ela me levou para conhecer Hartford, que é a cidade vizinha, porque West Hartford é uma cidade pequena, 60 mil habitantes, não tem prédio, só casinha estilo colonial. Os telhados das casas lá, eles são todos nesse sentido, porque ele é feito para que a neve que cai durante o inverno, ela não se acumule. Se a casa fosse assim, de laje, igual tem no Brasil, nossos telhados, o peso da neve que cai em cima do telhado faz o telhado ceder. Então, ela é feita assim para a neve bater e cair, para ela não acumular em cima do telhado. Toda casa que você entra tem sistema de calefação. Então, não tem, a temperatura mais baixa que eu peguei enquanto estava lá era 6 graus, 7 graus. Mas a hora que você entra na casa, você fica de camiseta e de bermuda, porque a temperatura é 21 graus, 22 graus. Toda casa lá tem um sistema de calefação. Todo lugar que você vai tem um sistema de calefação. Os carros têm aquecimento até no volante e nos bancos por causa do frio, porque senão realmente as pessoas não aguentam. E aí ela foi me apresentar Hartford, que já é a capital, né, coladinho assim, cidade vizinha, com muitos prédios, já uma metrópole, vamos dizer assim. E passamos do lado de um parque chamado Elizabeth Park. Elizabeth Park é um parque famoso nos Estados Unidos pelas rosas que tem nele. É o segundo parque com maior número de rosas que existe no planeta. É esse parque que está lá. É sensacional, pessoal. Só não peguei elas na época de Florida, porque isso acontece em maio e junho. Diz que são 2, 3 semanas. Mas as rosas que estavam lá, mesmo sem a flor mesmo, florida, é sensacional. Imagina, segundo parque do planeta em maior quantidade de rosas. Sensacional. Na terça tarde, pessoal, eu comecei a minha aventura de volta ao Brasil. E foi uma aventura mesmo, porque aí eles não tinham condições de me levar até Nova York. Eu peguei então um carro, eles me levaram de carro até uma cidade vizinha chamada New Haven. New Haven é onde tem a Universidade Yale. A Universidade Yale dos Estados Unidos é uma das universidades mais famosas. O pessoal compara ela a Harvard. Só entram as pessoas com maior nível de preparo dentro da universidade. Dizem hoje, as universidades americanas, pessoal, elas são bancadas por fundos. Os pais e ex-alunos das universidades que contribuem, fazem contribuições e formam um fundo, que é o fundo que é gerido para administrar a universidade. Yale hoje é a maior universidade dos Estados Unidos em fundo de manutenção. É a mais rica, vamos dizer assim, falando arroz com feijão. Então, sensacional. Então, peguei um trem ali, 1 hora de carro até New Haven, era umas 8h30 da noite, entrei num trem, sentido Nova York. O trem para em Nova York, num atrativo muito bacana, que é um cartão postal de Nova York, chamada Grand Station. Grand Station. É uma estação de trem e metrô. Aí, pessoal, parece um shopping, parece um museu. O saguão principal dela é toda feita em mármore, enorme, cheio de loja, cheio de restaurante, uma limpeza, um portal dela, a coisa mais linda, tem uma estátua assim, uma escultura na frente do pórtico de entrada dela. Sensacional, você desce 3 lances de degraus assim para chegar no subsolo, o terceiro subsolo, para poder pegar o trem para onde eu estava indo. De lá, eu peguei mais 40 minutos de trem até o aeroporto JFK, que fica em Jamaica, que eles falam. O aeroporto JFK, pessoal, ele é tão grande e tão grande que existe um metrô que corre por dentro dele para você andar entre os terminais e as estações. Você demora uns 15 minutos de metrô, eu demoro uns 20 minutos, da onde eu desci na estação de metrô até o terminal 4, que era o último terminal posicionado, que é o terminal onde embarcava o meu voo de retorno. Então, impressionante, você vai passando com o metrô, você passa na frente daqueles hangares onde estão os Boeings, os aviões grandes da American Airlines, Air France, e
as empresas americanas, aí você vê o pessoal tudo fazendo a manutenção em cima daqueles aviões, dentro dos aviões, e vai andando até o terminal. Bom, cheguei lá, 11 horas da noite, passa mais uma noite dormindo no aeroporto, porque o meu voo saía 7 horas da manhã também. Joga a mochila no chão, deita ali do lado do saguão, como todo mundo faz, e é ali mesmo que você dorme, companheiro. Então, passei a noite ali. Dormir você não dorme muito não, né? Mas dá para dando umas cochiladas. Eu praticamente passei a noite em claro. Sai o avião de manhã, 5 horas e meia, até Bogotá de novo. Espera mais umas 4 horas. O meu avião saiu de Bogotá finalzinho da tarde. Mais 5 horas e meia de avião até Guarulhos. Cheguei em Guarulhos, era meia-noite e meia mais ou menos. E o meu ônibus para descer a Ubatuba só saía no outro dia às 9h45 da manhã. Aí uma segunda noite sem dormir, fica difícil da gente aguentar, né? Peguei um hostel ali próximo, fui dar uma descansada, de manhã voltei para o aeroporto para pegar o ônibus sentido a Ubatuba, quando encerrou a minha viagem. Então, pessoal, uma experiência, sendo muito sincero para vocês, superou muita expectativa. Eu imaginava que a viagem seria boa, principalmente para poder rever esses meus irmãos, o André, a Cris, a Bruno, o Thiago, conheci o Zeke, né? Foi sensacional. Eu até quero aproveitar essa parte aqui e deixar publicamente o meu agradecimento eterno aqui por esses irmãos que a vida me deu, André, a Cris, a Bruno, o Thiago, não mediram esforços no acolhimento, no cuidado, na atenção que deram todos esses dias que eu passei lá, e um carinho que não existe palavras para agradecer tudo que fizeram. Eu vou ser eternamente grato pela experiência. E além de tudo, poder ter convivido num local onde superou muito a minha expectativa. Eu não imaginava que Nova York era do jeito que era. Voltei impressionado e maravilhado com a cidade. Realmente, agora eu entendo por que Nova York é Nova York. Eu entendo por que as pessoas falam tanto de Nova York. E realmente a cidade ela é apaixonante. E a região onde eles moram, mais ainda. Se você me perguntar, mas e aí, André, o que você gosta mais, Nova York ou ali onde eles estavam? Eu gosto mais de onde eles estavam, porque eu sou voltado mais para a natureza. A natureza é o que me chama mais atenção. Então, aquela tranquilidade, os parques com rios para todo lado, você pode parar, às vezes sentar numa cadeira do lado, e naquele silêncio, naquela tranquilidade, é o que me brilha os olhos, é o que eu gosto. Mas Nova York me surpreendeu. A viagem que realmente eu vou carregar essas lembranças para o resto da vida. São esses momentos que fazem valer a pena. São essas experiências que, para mim, particularmente, fazem valer a pena. Que tiram do estresse da cidade que você vive, tiram do estresse do dia a dia e te levam uma tranquilidade e uma paz de espírito incrível. E conhecer uma cultura completamente diferente, como é a cultura lá nos Estados Unidos. Eu falei para vocês, alimentação diferente, 8 horas da noite praticamente tudo se fecha, principalmente onde eles estavam, porque realmente faz muito frio, as pessoas não saem. Então lá se janta entre 5 e 8 horas da noite, é o horário que janta. Quando o inverno está muito rigoroso, eles mudam o fuso horário. Como a gente tinha um horário de verão aqui, eles mudam o fuso horário 2 horas. Então, quando é 4h30 da tarde, já está escuro. Então, 4h30 da tarde é inverno, com 2 horas de fuso antecipado, está escuro, porque na realidade é 6h30 da tarde, em vez de ser 4h30, a hora real. Então você tem praticamente pouco tempo de claridade, de luz do dia, principalmente se você levar a cultura de dormir até tarde. Por exemplo, se você acorda meio-dia, está acostumado a acordar 11h30, meio-dia, imagina, 4 horas a luz do dia acabou, você já está no escuro de novo. Então acaba fazendo com que você tenha uma rotina diária modificada, de acordar cedo, de aproveitar mais o dia, de aproveitar mais o sol do meio-dia, que é um horário onde está mais quente, e tudo muito organizado, tudo muito processo. Para mim, particularmente, que gosto de processo, acho que o processo facilita o nosso dia a dia. Eu me adaptei muito bem lá, porque você seguiu as regras, né, vamos dizer assim, você não vai ter problema.
sigam as regras, está tudo certo. Por exemplo, um detalhe, eles têm aqueles ônibus amarelos que transportam escolares. A hora que o ônibus para, ele abre uma plaquinha assim, no ônibus escrito pare, stop. Para os carros dos dois sentidos, pessoal. Ninguém cruza o ônibus, porque o risco de uma criança sair correndo na frente ou de trás do ônibus, ele existe. Então, mas André, dos dois lados da via, dos dois lados. Independente do semáforo estar verde, independente do semáforo estar verde, para dos dois lados. O ônibus está aqui, parou, plaquinha de pare, os carros dos dois lados param. Se você não parar, você é multado. Então, e tudo segue nesse sentido de facilitar. Existe o espertinho que quer levar vantagem? Existe. Como todo lugar, sempre existe um espertinho, mas não é a maioria. A maioria segue as regras em prol do convívio e bem-estar da sociedade. Então, eu achei isso sensacional, porque facilita muito o seu dia a dia. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para passar para vocês sobre essa experiência. Lembro que os nossos atrativos estão individualizados nas mídias sociais e aproveito para convidar você a seguir meus perfis nas redes sociais. Entra lá, segue, marca, curte, compartilha. Se tiver alguma dúvida, chama no privado. Estou à disposição. Foi um prazer falar com vocês de novo. Aqui é André Azevedo, o tiozão sem fronteiras. Até a próxima.